RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa tarde. Está entrando no ar o Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. No programa de hoje, a gente tem um time de primeiríssima. A gente tem design, tem arte e tem arquitetura, bem do jeito que a gente gosta. Nós teremos a designer Graziela Dias, teremos a artista Zete Neuhaus e também o arquiteto Rafael Croce, que já está aqui ao meu lado, que começa o programa conosco. Olá, Rafael, boa tarde. Boa tarde. Nós nos encontramos ontem na Casa Cor, onde tu estás com o teu ambiente, não é? Exatamente. E a gente vai mostrar os trabalhos do Rafael Extra Casa Cor, para a gente ver todo o potencial deste rapaz muito talentoso. Obrigado pelo elogio. Tu tens feito, além de projetos residenciais, alguns projetos em lojas, né, Rafael? Na verdade... De uma grande marca, inclusive a Florence. Na verdade, eu acho que o foco do escritório de uns 2 anos para cá mudou um pouco. A gente começou a ter uma linha além do residencial que a gente já fazia, a gente começou a atender algumas marcas. A gente tem uma grande marca que é a Florence, que hoje a gente é um dos escritórios responsáveis por fazer todas as lojas Brasil afora. E graças a Deus essa marca me trouxe a oportunidade de outras marcas, de alguns projetos que vão ser lançados ainda esse ano. E é interessante quando uma marca procura um arquiteto, é porque identifica nele um potencial criativo e um diferencial, porque elas precisam se mostrar, precisam aparecer de uma forma conveniente em relação à marca, ao seu design, à sua proposta. A gente tem algumas imagens de projetos do Rafael que a gente pode ir mostrando e a gente vai comentando no decorrer delas. Esse projeto é maravilhoso, tem um site que eu conheço chamado eleoneprestes.com, que já publicou. Conte tudo sobre ele. Na verdade, esse projeto é um projeto residencial de um casal de amigos que acabaram virando clientes. E o primeiro dia que eu entrei na casa, eu pensei o que eles queriam mudar, porque era tudo muito perfeito, assim, eles são muito metódicos e muito detalhistas. Então, era uma casa que, por si só, já estava muito pronta. Como eles já moravam nesse apartamento há uns 10 anos, mais ou menos, eles, não, a gente quer mudar porque a gente cansou. Algumas coisas a gente fez um reaproveitamento, tipo, as obras de arte a gente trocou pelos ambientes, eles tinham muitas obras de arte, então, que estava no quarto, foi para a sala, da sala foi para o quarto, a gente fez uma mudança. Não precisou de criar nenhuma obra de arte. E o layout estava mais ou menos pronto? O layout não, o layout a gente fez algumas modificações. Só um pouquinho, gente, layout é a posição dos móveis pela casa. O layout a gente fez algumas modificações, o tamanho do sofá, a gente pôs um sofá em L, eles tinham um sofá menor. E eles tinham uma mesa de jantar retangular e eu quis trocar por uma mesa redonda, por alguns motivos. Um, para mudar realmente o estilo do que eles já tinham, e eu acho que aquela mesa redonda, a circulação e o convívio deles diário seria melhor. Certo, a gente está vendo agora um sofá, a respeito desse que tu estava te referindo? Sim, eles tinham um sofá um pouco menor e a gente colocou um sofá em L. Então, esse sofá foi um sofá feito para o cliente, porque era pelo tamanho dele, foi um tamanho, ele foi feito. Foi customizado para eles. Foi customizado para o cliente. Que bacana isso. E uma coisa que tu contou de Casa Cor, que é uma coisa que linkou eles ao projeto, aquele painel ripado foi na última Casa Cor que eu fiz. Eu já ia te perguntar. Foi na última Casa Cor que eu fiz, eles gostaram do painel e quando a gente fechou o proposta, eles, parte do princípio do mesmo painel da Casa Cor, foi usado a mesma madeira, o mesmo marceneiro, que eles queriam que fosse igual. Olha só, e tem uma brincadeira de texturas também, de pesos, né? De transparência, sim. O peso da madeira ripada, a cortina que voltou com tudo, né? A cortina de tecido. Essa cortina de tecido já era deles, a gente manteve. Já estavam nas tendências. Já estavam. Aquelas almofadas todas no sofá, todas já tinham. Eles já tinham muitas coisas, então a gente fez um reaproveitamento. Fizeste um inventário do que havia? Na verdade, os clientes sempre, eles foram os clientes que participaram muito do início do projeto. Era um tipo de cliente que a gente ia para as lojas, eles gostavam de ir às lojas, sim. Eles gostavam de participar do projeto, então o projeto foi mais ou menos feito a muitas mãos, não era uma coisa feita por mim, assim. Eles a gente gosta de uma mesa de centro de mármore, daí a gente desenhou uma mesa de centro. A gente queria a gente tinha umas referências boas, tinha umas referências Minotti, umas referências BB, então aquilo enche o arquiteto de orgulho de onde vem essas referências. Então a gente procurou fazer um apartamento mais masculino e sempre com essas referências meio italianas, assim. E o que é melhor? Um cliente que sabe o que quer, como eles, assim,
ou um cliente que te deixa fazer tudo porque não tem ideia do que quer. Sem querer responder por ti, eu acho meio angustiante essa questão da pessoa não saber o que quer e o arquiteto tem que definir nos mínimos detalhes tudo, mas a resposta é sua. Eu acho que quando o cliente não sabe absolutamente nada, é muito complicado, porque se tu apresenta, vai fazer um quarto para ele branco, ele não sabe se quer, e tu apresenta um quarto preto, ele não sabe se quer, então tu fica meio do quê? Vou botar cinza, que eu vou misturar o branco com o preto. E acontece isso na prática? Acontece, porque às vezes... E o que tu faz numa situação dessa? Tu tem que filtrar. Tu tenta entender para que lado ele tá gostando mais, assim. O que não foi dito, né? Entender a pessoa, hábito, até como se veste, Eu gosto. acho que o arquiteto, a gente acaba virando meio que um psicólogo dos clientes. Eu tenho certeza. Até porque, às vezes, dependendo do nível de cliente ou do nível do projeto, tu acaba entrando muito na intimidade dos clientes. Coisa que, às vezes, os vizinhos dele, a família não sabe. Às vezes, o casal dorme separado, ou, às vezes, ele quer tal coisa porque ele tem o hábito de fazer tal coisa. Eu até falo uma coisa engraçada, que na hora que a gente tem que projetar o armário, que tu tem que perguntar onde é que as pessoas guardam as suas roupas íntimas, de que forma, de como é que tu quer as camisas, de como é que tu quer. E a gente tem que fazer o detalhamento de gaveta, de armário, então a gente acaba virando um psicólogo desses clientes. Sim, desculpa aí, mas né, que tipo de roupa íntima? Como é que tu guarda as roupas de academia? Na prateleira, na gaveta? Então a gente acaba virando um psicólogo, mas eu acho realmente, quando o cliente está muito indeciso, eu vejo, por exemplo, quando tu leva um cliente numa loja de tecido. Se ele não tem a mínima noção do que ele quer, se tu não fez uma filtragem antes... Vai virar uma loucura. É 4 horas, 5 horas dentro de uma loja e sai sem decidir nada. Uma loja de tecido é um playground. A gente está vendo uma imagem ali. Isso é uma casa-cor. É uma casa-cor. Essa casa-cor foi uma casa-cor um pouco especial, que foi quando a gente começou todo o nosso relacionamento com a Florence. No momento que a gente tinha fechado essa parceria de fazer as lojas, eles se propuseram a fazer essa cozinha da casa-cor comigo. Tinha algum lançamento aí que a gente está vendo? O armário preto é uma nanotecnologia. É uma tecnologia. O que a gente está vendo é o fundo do espelho ali? Não, o fundo do espelho é uma TV com um espelho. Então no outro lado... Isso aí, se as pessoas quiserem ver ele de novo, tá esse ano de novo no meu espaço da Casa Cor, tá dentro do banheiro. Olha só. Você pode olhar deitada na banheira olhando a TV. Olha só, que maravilha. Na verdade, aquele acabamento que está na parte de baixo, ali, que é aquela parte preta, é um acabamento de nanotecnologia, é um laminado plástico. É um laminado que tu arranhar com a faca, tu passa o ferro quente, ele volta, ele se recupera. Espetáculo! Ele não arranha por nada. Arranhou, passa um paninho que vem, passa ferro quente e ele se volta. Gente, e o medo de passar um ferro quente na coisa? Na verdade, todo mundo, quando a gente fez um workshop na loja da Goethe e veio a pessoa responsável pelo laminado e na hora ela pegou uma faca, riscou e ela passou o ferro quente e ele voltou, ele se recompõe. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Ufa. Mas a gente tem mais imagens da Florence para mostrar também. Eu acho interessante que vocês, uma fachada, tu coloca os lançamentos, né, de uma forma atrativa. Isso é maravilhoso. Essa fachada que a gente está vendo Essa é Florence Campinas. Eu brinco que os outros franqueados não me escutem, mas essa é, digamos, a minha preferida, porque foi a primeira. Essa foi o primeiro filho. Sim. Então, ela tem todo um carinho especial, nunca as outras não estejam, mas eu acho que quando tu estreia com a tua primeira... e deu fica certo, marcada. né, Rafael? Deu certo. E essa loja tem uma coisa especial. De projeto, a inauguração foram 3 meses e 10 dias. Gente! Tá, mas para a novela. De projeto, do prédio, do retrofit, uma Na verdade, reforma... a marca já existia nessa loja, só que o franqueado foi desligado e assumiu um franqueado novo. Então, a gente fez de obra civil e coquetel de inauguração 3 meses e 10 dias. Tu mudaste a fachada, aquela moldura toda. Toda, a gente praticamente deixou as paredes. Parabéns. Vamos ver mais alguma imagem dessa, porque a gente precisa ver, realmente conferir este resultado fantástico. Esse é o fundo da loja. Que cor é? Isso é um preto, marinho, Isso aí é um grafite. lançamento da marca, é uma lâmina, é uma melamina, se chama Pecan. Pegar ela ao vivo, ela é uma cor de madeira. E é uma melamina que tu passa a mão... Na foto parece mais escura. Quando tu passa a mão, ela tem textura de lâmina natural de madeira, mas é uma melamina. Ah, que fantástico. Isso é um espaço gourmet. Essa ilha tem 6 metros de comprimento. E a gente está vendo espaços mais ou menos bicolores, pelo menos na imagem. Eu não tenho certeza, como tu falaste, já que a melamina é tom de madeira, a gente está vendo mais escura. Tu não usaste muitas cores. Não, isso para deixar o foco nos produtos. É que a gente está com... depois que a marca começou a trabalhar comigo, a gente começou a desenvolver uma nova identidade para a marca.
Mas não que essa identidade seja assim, todos os showrooms vão ter aplicado isso, que a gente não tem um manual de marca, porque cada mercado atende uma necessidade. Agora a gente está desenvolvendo uma loja no Rio, e o Rio a gente sabe que a loja tem que ser branca, tem que ser clara. Sim, aquela coisa praia. Praia, não adianta a gente fazer uma loja toda preta, com forro preto, que não vai vender, não é que não vai vender, mas não combina com a cidade onde ela está. Né? Então o que a gente está fazendo hoje em dia? Todos os espaços da loja, a gente está tentando ter menos espaços, digamos, menos showroom, não tenho mais 10 cozinhas dentro de um showroom. Eu tenho uma cozinha, 2, 3. Quando a loja é muito grande, 4. Certo. Só que cada uma dessas cozinhas tem ilhas de 6 metros, de 8 metros, Uau. de 5 metros. A gente reveste todas, para poder revestir todo o living com as madeiras e os acabamentos. Então a gente está diminuindo o número de ambientes e fazendo com que esses ambientes fiquem maiores para ficarem mais imponentes. A gente brinca que as pessoas querem, a gente tem que chegar na loja e desejar aquilo. Mas é exatamente, né? Essa é a função. A sua função, né? Com esse projeto, a gente está vendo uma outra imagem, acho que desse mesmo projeto. Mesmo. Essa aí, tem um por jardim exemplo, vertical lá fora. Tem um jardim vertical. Ontem falamos sobre isso aqui. Que, na verdade, aí foi esse espaço, antes de a gente fazer ele tinha, se eu não me engano, uns 4 ambientes dentro desse. E hoje a gente tem praticamente, dá para dizer 2, o living e o gourmet. Quantos metros quadrados tem essa loja interior? 700 metros quadrados. Nossa, é enorme. 700 metros quadrados é muito espaço. Ela tem 600 e uns quebrados. Tem mais alguma imagem deste projeto, será? Ó, aí já é outra loja. Aí já é outra loja. Aí já é no interior do Paraná, em Cascavel, onde lá a gente tem que optar por uma loja branca por uma questão de mercado. Como assim? Porque lá a gente achava que o mercado não aceitaria uma loja totalmente preta, como é aquela ali de Campinas. Porque de Campinas, aquele ambiente, o forro é branco, mas todo o restante da loja, o forro é totalmente preto, com iluminação de foco de cenário. Isso o próprio franqueado te passa, ou a tua percepção ao olhar a cidade, as coisas? Não, é uma conversa entre eu, o franqueado, e o departamento de marketing. E a marca. E a gente decide o que é melhor para cada um. E depois que a gente decide se a loja vai ser por tons mais claros, tons mais escuros, eu assumo. E depois, claro, a gente sempre tem a conversa com o franqueado. Esse acabamento não vende, esse acabamento vende mais, o que funciona. Porque a loja ela tem que vender, ela não pode ser simplesmente um showroom. Isso a gente tem que ser muito preocupado, que ela tem que ser vendável. Sim, e essa questão de paleta cromática é muito interessante, porque ela define muito, né, a percepção que tu tem do ambiente. Tu pode usar uma paleta cromática branca e fazer um espaço mais quente, mesmo com branco. Do mesmo jeito, pode ter uma paleta escura e ser quente também, não ser frio. Mas realmente é determinante, verdade, né? Quando eu começo a fazer o projeto, eu tenho a caixa de amostras no escritório, que são 100 e poucas amostras, e eu sempre escolho uma ou 2 para ser o carro-chefe. A cozinha principal, digamos que vai ser branca, então a partir daquela eu tiro a branca e boto na minha mesa, monto aquela bagunça que eu adoro, que eu boto todas aquelas amostras. Amostras de quê? De tudo, que daí eu pego as amostras desde da própria marca, da Florence, que é as que eu vou usar para fazer as cozinhas, daí já pego a amostra do piso, a amostra dos mármores para combinar, e tu monta aquele patchwork, assim. Tu monta um mood board. Um mood board. Às vezes eu faço até um mood board com algumas referências de coisas que eu acho que eu preciso ter um armário parecido com esse, que eu acho que tudo é pesquisa, que a gente vai pesquisando o que a gente gosta de tendências, e às vezes essas pesquisas nem são de próprias cozinhas. Um living que eu vi uma combinação de cinza com azul, por exemplo. Sim. Acho que eu tento encaixar para a gente fazer aquelas propostas. Isso é muito interessante. As pessoas no mundo real, né, que não tem a participação de um arquiteto no projeto, não consegue fazer isso, obviamente não tem acesso aos materiais e há muitas vantagens, né, de se contratar um profissional para fazer um espaço, mas essa questão de tu teres antecipadamente te testado e observado reduz muito a margem de erro, né? Porque não tem nada pior do que a pessoa chegar ao final de um projeto e dizer: ai, mas eu não sei, tem alguma coisa que não bateu. Está muito lindo, mas não tem a ver comigo. Eu sei de um caso, de um projeto maravilhoso que foi concluído e ao final do projeto as pessoas venderam o imóvel. Acharam muito lindo, tudo bacana. Mas não estava a cara de quem ia morar. Não. Eu acho que quando a gente trabalha, o comercial nem tanto, assim, porque o comercial eu brinco que o cliente... Sim, é mais fechado. Não, porque eu falo pro franqueado, o cliente não é tu, o cliente é teu cliente. Então a gente tem que fazer a loja para quem vai comprar de ti. Então o cliente, a gente pula uma etapa.
Quando a gente já faz o residencial, não. O residencial, o cliente é a pessoa que tu tá tratando. Então, tu tem que fazer, por mais que tu gosta de uma casa branca e o cliente é uma casa preta, tu tem que se adequar ao que o cliente quer. É verdade. E no caso de um cliente, como a gente falava no início, que sabe o que quer, e já viu que a casa dele tem um fio condutor, é muito mais fácil, né? E hoje em dia o mercado oferece muitas alternativas, né? Muitas alternativas. Antigamente o tom, assim, de quem não queria errar era o bege, hoje já é o cinza, mas tem muitas misturas possíveis com cinza, praticamente aceita qualquer combinação, né? E eu não sei se isso facilita ou isso atrapalha o profissional na hora de fazer. Acho que facilita a gente ter essa gama toda de tendências de cores, assim, que as pessoas veem que tem muito cinza usando, muito bege usando, muito branco usando, então tu acaba tendo uma gama maior de referências até para tu mostrar para o teu cliente, tu quer uma coisa mais por esse tom acinzentado, mais por esse tom um pouco mais bege, e ali tu monta um mood board, esse mesmo mood board que eu faço para as lojas, eu chego a fazer para os clientes. Ai, que maravilha. Principalmente na hora que a gente começa a decidir marcenaria, olha, eu quero esse acabamento com essa madeira, esse aqui é o teu piso para tu ver se vai encaixar, quando vai fazer com revestimentos, eu acho que tudo tu tem que encaixar e o cliente tem que visualizar isso, porque às vezes a gente já tem um projeto pronto na cabeça, só que tu tem que passar isso para o cliente. E a gente está tentando passar para vocês os projetos do Rafael com essas dicas de profissional que ajudam tanto a pessoa a pensar para concretizar um projeto dos sonhos. A gente vai ao intervalo, depois a gente volta com aquele projeto em branco, em Cascavel, para a gente dissecar um pouquinho melhor essas escolhas dele. Até já! Voltamos com o Rafael Croce. A gente quer pedir agora aquela foto do ambiente branco que a gente estava vendo no bloco anterior, para a gente falar um pouco mais da paleta cromática, né? E quando tu escolhe um branco, como é que tu faz um ambiente que não seja tedioso, assim, um ambiente interessante? Esse ambiente que a gente vai mostrar agora, ele tem um truque, porque na verdade a loja, toda a vitrine dá para um grande jardim externo. Então, quando tu abre essas cortinas, esse branco... tem um verde? Tem um verde. E tem umas árvores que já era do terreno, grandes, umas oliveiras gigantes. Então, quando a gente abre aquela cortina, por exemplo, dá para um grande jardim. Então, aquela luz natural, que querendo ou não a cortina ali, ela tá parecendo meio que branca no vídeo, mas ela é um off-white, tu consegue ter. E depois tu tem uns elementos. Eu tenho uma mesa de trabalho depois que é em couro marrom, que tu dá aqueles pontos de quebrada. O espelho lá atrás, que amplitua para o banheiro. Sim, e tem uma perspectiva linda, né? Tem. Muito interessante. E eu estou vendo um vaso de flor à esquerda ali. Sempre nos seus ambientes de lojas ou de casa-cor, tem uma flor interessante. Quem me segue no Instagram hoje viu um vaso que eu postei. Eu não sei o nome daquela flor. Aquela flor eu tenho que descobrir o nome, porque simplesmente eu olhei, peguei... Essa vai ser a flor que vai chamar a atenção do espaço Luciano. Que a outra vez quando eu fiz era... Eu sempre escolho uma flor para chamar a atenção no espaço. Então, essa foi aquele... Ela é uma espécie de proteia. Agora, qual proteia ela é, eu tenho que investigar. Sim, proteia. Uma coisa simples, gente. À esquerda, a gente está vendo um vaso com aquela flor... São calas. Calas, que elas parecem um copo de leite colorido, assim. Que são lindas também. Maravilhosas. Mas... E eu que faço os arranjos. Tu que faz os arranjos? Olha só. Eu vou toda quarta-feira. Vamos cortar para o estúdio para mostrar o Rafael Croce nos contando. Toda quarta-feira chega as flores na Ceasas. Tu vais na Ceasa, Porto Alegre. Eu busco as flores, vou para o espaço na Casa Cor ou para o espaço do cliente e eu monto os arranjos. Olha! Teve uma Florência agora que a gente inaugurou no Day Day em São Paulo. Essa não tem foto, porque essa aí foi recém-fotografada. Não essa pode nova. ainda mostrar. Essa é nova, a gente ainda não está com as fotos oficiais. E eu fui no lugar que eu mais queria conhecer, que é a Cia Gesp de São Paulo. Eu cheguei lá meia-noite, porque ela abre meia-noite. Em Osasco, né? Não, em São Paulo. É São Paulo ainda. Ela abre Acho que é na saída para Osasco. Ela abre à meia-noite e vai até às 4 da manhã, o horário das flores. Olha só. E é muito barato as flores lá. E é muita gente comprando, é muito divertido. E tem umas espécies assim que tu tem vontade de trazer para casa, porque não tem aqui. Sim, trazer no avião, comprar uma poltrona para as flores. Não, mas tem umas artificiais, que não são artificiais. Agora estão tendo uma moda de plantas secas desidratadas. Sim. Então essas dá para trazer na mala. Tu guarda ali, eu trouxe algumas assim menores, mas eu trouxe. Sim. Just in case, algum projeto que precise. Para minha casa. Ah, certo. Às vezes a gente tem um projeto lindo aqui e fica perguntando, fazendo vários questionamentos para o arquiteto.
ai, tá, essa é a minha casa, porque quando chega no nível de detalhamento, né, e tu garimpar coisas ao longo do tempo, é difícil tu fazer isso para um cliente, né? Eu acho que a gente vai refinando o projeto. Ontem mesmo eu recebi um elogio em Casa Cor, que seria o meu projeto mais completo de Casa Cor. Olha. Mas a gente também tem aquela história de como era um quarto, tem até o copinho com a água do lado da cama. E a gente foi escolher a água numa garrafinha transparente, que fosse alguma garrafinha verde ou azul, chamaria atenção para o móvel. Então são esses pequenos detalhes que a gente quer, às vezes quando o cliente te permite, a gente consegue fazer isso. Aquele cliente que a gente estava mostrando dos apartamentos, a gente entregou a obra quando eles estavam viajando. Então, quando eles chegaram, o apartamento estava praticamente pronto, estava 90% pronto. E eu pedi para minha mãe fazer. Eu não sei cozinhar muita coisa, eu pedi para minha mãe fazer um bolo, então eu tinha um bolo para eles chegarem de viagem no apartamento. Eles iam chegar de viagem, tipo, domingo de noite. Vão chegar domingo de noite, segunda-feira eles não vão ter nada para comer. Então, o apartamento estava praticamente montado, só faltavam as obras de arte e a decoração fina, que seriam os acessórios, assim, que eles queriam escolher juntos. Então, eu deixei tudo montado para eles. Tinha suco na geladeira, bolo. Ai, que delícia! Então, assim, às vezes é quando os clientes te permitem certos... Tu entrega um afeto junto com o projeto. Maravilhoso. Não sei se a gente tem mais imagens do Rafael para mostrar, mas é interessante essa questão de tu chegar no detalhamento. A gente está vendo agora um closet, é isso? Esse é um closet, esse é um lançamento da marca, é o Closet Flow Wall. Esse é Florence. Esse é Florence. É um lançamento? É um lançamento da marca também. Uhum. Tem vários tons esse Tem, na verdade, esse closet ele é todo feito em uma lâmina de madeira natural, se chama Zericote, essa lâmina de madeira. Eu sou apaixonado por lâmina de madeira natural, eu acho que dá um refinamento grande no projeto. Sim. Então, até mesmo na Casa Cor a gente tem um pau-ferro, que é uma mesa lateral de pau-ferro, que eu sou apaixonado. E dá um toque. Às vezes, quando tu faz um ambiente meio... Quando tu falou meio branco, tudo, tu bota uma madeira com cor, assim, ela traz um pouco desse aconchego, dá essa quebrada. E a madeira com cara de madeira, ou enfim, o material com veio, coisa assim, é uma tendência, né? A natureza, hoje em dia, as pessoas querem muito ver, né? Uma coisa que remeta à natureza, exatamente, que traz um bem-estar. E nesse essa loja é a mesa branca, e para dar essa quebrada em todos os mobiliários em tons claros, a gente tem um armário todo de preto. Onde cabe a vida, graças a Deus. Tem 1.500 livros distribuídos ali. Deixa eu entender, tem uma porta, aquela porta desliza? Aquela porta desliza e esconde a TV. Que maravilha. Eu acho que tem mais uma foto. E pode colocar, tem um quadro na porta, né? Pode, aquela porta pode botar o que tu quiser. Para quem falta um pouco de parede, é uma ótima solução, né? Uma ideia boa. E claro que tem um arranjo de flores maravilhoso ali. Essa é a nossa última Casa Cor, 2016. Porque 2017 eu não fiz. Esse ano me obrigaram a voltar. Foi obrigado. É, claro que tem um arranjo de flor maravilhoso. Ao fundo a gente tem uma pedra, isso? É uma pedra, esse é um mármore francês. Francês? Chama Porte Lorrain. Ai, fino! Maravilhoso. Na verdade, esse projeto, todos os projetos, eu acho que tanto para cliente quanto para Casa Cor ou um comercial, a gente sempre tem que partir de um início. Meio estranho falar a partir do início, mas a gente sempre tem que escolher um ponto de partida disso. Adoro saber isso, me conta. Por exemplo, a Casa Cor desse ano, o ponto de partida foi o tecido que reveste o quarto. Eu queria um tecido. Eu não sabia qual era a cor do tecido, eu não sabia qual o tipo de tecido. Eu queria que ele fosse revestido de tecido, porque eu queria aquela coisa do aconchego do tecido. Por mais que quando coloca um tecido branco, ele vai ficar mais aconchegante que uma parede branca. Do mesmo jeito, quando eu falo para os clientes botar um painel branco, ele vai ficar mais aconchegante com a parede branca. Então, são alguns... É branco, mas esses elementos te passam sensações. E nesse projeto em si, eu queria toda essa parede de mármore. Só que eu não sabia se ia ser um mármore branco, se ia ser um mármore cinza, se ia ser um mármore preto. Eu queria uma parede de mármore. Daí a gente foi atrás de algum fornecedor, algum parceiro que nos desse essa parede. E eu lembro que uma das escolhas não era esse mármore, até porque esse mármore era um mármore que eu acho que eu não ia conseguir. E ele, não, eu te empresto com uma condição que for essa pedra. Eu disse, não, tá perfeito. Maravilha, e a partir daquela pedra a gente tirou. Vamos fazer de sacrifício, ficou maravilhosa a parede. Exatamente. Deu impacto, né? Fez um fundo, assim. Ele é o fundo do espaço. E aí as luminárias claras, e não precisava muitos elementos a partir daquela pedra, né? Porque, na verdade, aquela pedra era o quadro. Aquela pedra era o quadro do espaço. Eu não tinha como botar mais um quadro em cima daquela pedra, não tinha como botar mais nada em cima daquela pedra. Sim. Ela, por si só, vendia o projeto. Eu acho tão interessante isso. Eu sempre fico buscando
qual foi o ponto de partida, quando tem um ponto de partida único, assim, ou um tapete, ou o tecido, porque isso, de alguma maneira, facilita, né? É como, sei lá, quem escrever um texto, começar... Eu tenho uma mania louca. Quando eu escrevo, eu começo pelo título. Então, cada um tem um jeito, né? Sabe que dar título, para mim, dar nome para os projetos é uma coisa que é muito difícil. Ai, eu adoro. Eu acho que, por exemplo, o Espaço de Casa Cor eu dei nome 2 dias atrás, praticamente, no limite que eu podia mudar, alterar o nome. Eu tive dificuldade, por exemplo, de dar nome para este programa. Eu queria ter um nome mais, enfim, diferente, mas queria que ele dissesse do que se trata. E como acho que me envolvia muito, foi muito difícil, né? Enfim. Mas, em geral, eu acho muito bom, muito fácil e acho que flui, assim. Eu sempre digo, em relação a texto, por exemplo, se está difícil dar o nome, é porque o texto está ruim. Quando tu sabe dar o nome, porque o texto está bom. Mas não é o caso de ambiente, porque no porque caso às vezes de ambiente, a gente espera o ambiente se formar para ele ganhar um nome. Ele meio que te conduz, O né? meu espaço da Casa Cor desse ano, que se chama Suite Duvet. Explique. Duvet é capa de edredom em francês. Então eu achei é um nome bonito, Duvet. E daí eu tenho um duvet na cama para mostrar para as pessoas, porque quando eu bolei toda a roupa de cama eu não ia ter. Não, só um pouquinho. Se o nome do espaço é duvet, eu preciso ter um duvet até para explicar para as pessoas. Necessidade absoluta. Para as pessoas entenderem, sabe quando a gente fica em hotel que os edredons vêm numa capa? Sim, aquela capa se chama duvet. Capa maravilhosa, branca, alva. A tua é alva? É branca. E agora eu quero botar o Júnior para tirar foto lá. Sim. Explique-se, o Júnior é o Golden Retriever do Rafael. Mas, Rafael, a gente está vendo um outro ângulo do espaço de 2016. É o ângulo 16. Esse era o hall de entrada do espaço. Que ele era... Tinha uma luminária e era isso. Era um pêndulo. Ele tinha um pêndulo que é de um artista plástico de São Paulo. Essa peça veio de São Paulo através de uma galeria de lá. Tu lembra? Não lembra, tá? Tem problemas horríveis com o nome. Não tem problema. Eu sei o nome da galeria de São Paulo que nos forneceu ele. Sim. Aí esse era o outro lado Esse também. era o outro lado que a gente... Esse espaço ninguém sabia direito, só quando a gente explicava o espaço ele tinha um problema, ele tinha um pilar no meio do espaço. Lembro. Era literalmente no meio do espaço. E tu tinha que fazer mais de um ambiente, né? Não era nem questão de fazer mais um ambiente, eu tinha que esconder esse pilar. E a gente tinha o proveito de uma lareira. A lareira dividia esse espaço em dois. De um lado o estar e o jantar, do outro lado a parte que a gente tinha visto do mármore, só que a gente era recebido por uma parede toda ripada, que era um hall de entrada com aquele pêndulo. Vamos voltar só um pouquinho para a imagem anterior. E nesse espaço, tu colocaste uma coisa que agora está se vendo, inclusive em São Paulo, nas mostras, um arranjo com aquelas folhas avermelhadas, que agora não lembro o nome, da folhagem, e também aquelas fotos... não é facetadas. Na verdade, aquilo ali é um quebra-cabeça de fotos, né? É um quebra-cabeça de fotos. É uma foto única que a gente divide em vários quadros. Isso veio mais ou menos nessa época, mas ano passado ficou mais clara a tendência, enfim, e tu já tinha feito antes. Foi maravilhoso. E tem uma forma de montar que eu gosto, que eu estou esperando o cliente para usar, que é quando tu bota foto de paisagem e ele monta a paisagem, ele não fica quadrado. Se é uma árvore, tu monta a árvore com esses quadros. Fica... Sim, e as partes diferentes uma da outra. Eu acho legal, mas também até agora tem que ver se o cliente também gosta. Porque fica bem marcante, né? A gente tem uma imagem posterior a essa, que é da loja Casieri, pode ser? Loja Casieri. Aqui em Porto Alegre, da fachada. Essa foi a primeira grande loja que a gente fez. Na verdade, essa loja, a gente já pegou ela quando o proprietário da Casieri locou esse espaço, já estava em obras, então a gente fez algumas intervenções. Teve algumas intervenções que a gente não pôde fazer por uma questão burocrática de prefeitura, que às vezes nos atrapalha. E a gente tinha uma data exata para inaugurar, então foi uma correria, porque o SIG veio na inauguração dessa loja. Sim, eu lembro, o SIG Megamin autografou seu livro, tudo foi um away, as pessoas ficaram excitadíssimas. E ela é praticamente uma grande vitrine. Ela é uma grande vitrine. Ao mesmo tempo que é maravilhoso, é um grande desafio. Claro, a gente não pode deixar de falar que ela tem uma curadoria de peças lindas feita pelo Leonardo, que é o proprietário da loja, que ele escolhe, ele ambientaliza tudo. E o interior, olha que bonito.
São peças que estavam na época da inauguração, mas o Leonardo, além da curadoria das peças, ele entende bastante de layout, né? Ele entende bastante de layout e agora eu tenho que conhecer, eu já vi alguns desenhos e agora eu tenho que ir na loja conhecer as peças que ele está assinando. Ele tem uma marca Leonardo. Sim. Ele estava fazendo um curso, acho, de design. Ele faz curso de design na Unicinos. Só que agora ele realmente está lançando algumas peças. Está trabalhando. Está trabalhando, né? Certo. Agora. Se eu não me engano, se chama Coleção 01. Ai, que bárbaro. Olha só outro ângulo. E a gente tem uma parede escura. Essa é uma loja toda clara e eu lembro que a gente dividia os ambientes dessa loja com cortinas. Tinha as cortinas com 5 metros de pé direito, a gente podia abrir e fechar. Sim. E eu conseguia meio que mudar esses ambientes. Porque uma loja dessa de mobiliário solto, ao contrário das Florências que a gente faz o showroom vai durar por um bom tempo, sem grandes modificações, essa loja, a cada 2 meses, ela tem que mudar. Mesmo com as próprias peças que já tem. Às vezes a mesa de jantar que está na frente passa para o fundo da loja, com uma outra cadeira, e querendo ou não, a parte de tu fazendo esse merchandising todo ali de mudança, dá uma fluidez na loja. Às vezes tem um produto que tu não vende, tu passa a vender porque as pessoas veem ele com uma outra leitura. E é um exercício para ti também, né? Sim. E a pessoa vê o mesmo móvel, enfim, a pessoa talvez, o leigo não se dê conta que era o mesmo móvel, mas Mas para nós profissionais também é legal quando eles fazem essa modificação, porque às vezes a gente vai tantas vezes na mesma loja, que passa às vezes meio batido por um produto que é super bonito. Só que para o cliente às vezes é novidade, mas para a gente já tá ali aquela mesa preta. Só que daqui a pouco tu vê aquela mesa preta do lado de um sofá marrom que tu, nossa... Nunca tinha imaginado e ficou maravilhoso. Ficou legal, então... E a iluminação, as cores, tudo interfere na Eu sempre acho que nós arquitetos temos que circular muito em tudo que é tipo de loja, tudo que é tipo de lugar, para a gente ver o que está se usando, o que as pessoas estão gostando. Não é aquela coisa, eu sou arquiteto, vou só em loja de decoração. Não, acho que uma loja de roupa pode ser tanta influência para ti, para um projeto. Restaurantes também. Porque tudo está conversando, né? E até vocês ao fazerem uma área gourmet, por exemplo, tem que entender quais são os tipos de comidas que as pessoas vão fazer, que utensílios elas precisam, elas usam. Tem utensílios lindos, que a colocação do utensílio no espaço já também ajuda a Tem o truquezinho que eu sempre brinco para os clientes quando a gente vai fazer projeto de cozinha. É um truque que... Olha, um truque. A cozinha tem que ser um triângulo. Fogão, geladeira e armários, assim. Tu tem que sempre fazer um triângulo. Tu não pode atravessar a cozinha para buscar alguma coisa. Tem que estar sempre... O teu fluxo dentro da cozinha tem que ser um triângulo para ela funcionar. Olha, gente, atenção. Isso normalmente se faz em cozinha de restaurante, lá é um triângulo. Então, se tu conseguir trazer isso para casa, a hora que tu for preparar o prato, ela funciona melhor. Que tu ficar andando de um lado para outro. Tipo, geladeira, pia, fogão não funciona tão bem como se tu for andar num triângulo. Maravilhoso. Gente, e a gente pode testar na prática a expertise do Rafael Croce na Casa Cor, que abre ao público agora no dia 28, sábado, e se estende até 15 de setembro. Sim. 15 e 16. Deixa eu ver. Até 15 de setembro, é isso? 15 de setembro. Tá ótimo. Na rua Carlos Huber 222, que é a rua do Colégio Farroupilha. E são 6 casas. Tu estás na casa 1. O espaço é o número 7. Casa 1, espaço número 7. Vai ser a primeira suíte, o primeiro dormitório a ser visitado pelo fluxo normal da mostra. Rafael, eu te agradeço muitíssimo a presença. Eu só tenho uma reclamação a fazer. O Júnior não veio. O Júnior não veio, o Golden Retriever do Rafael. Mas vamos fazer um programa com os Goldens. Eu trago a minha Bibiana e traz o teu Júnior. A gente está vendo o contato do Rafael aí no vídeo, para quem quiser conversar com ele, enfim. Tem o site, tem o telefone, tem essa matéria do apartamento que a gente mostrou no início, está no site leonepreste.com, também vocês podem ver mais fotos. E o Rafael está na Casa Cor, para a delícia da gente. Vamos te visitar lá. A suíte tem um quarto, tem um banheiro maravilhoso também. Vocês vão adorar. Muito obrigada pela tua participação. Espero que a gente se encontre outras vezes aqui. Até já, então. Obrigado. Gente, nós vamos ao intervalo agora. Depois vamos continuar deliciando. Agora com a designer Graziela Dias e suas pedras incríveis. Fique aí. Olhem só que maravilha, eu estou super acompanhada pela Graziela Dias, designer, e suas peças maravilhosas. Parabéns pelo teu trabalho. Eu lembro que a gente se encontrou pela primeira vez numa Paralela Design, no pavilhão da Bienal em São Paulo. Isso foi há 5 anos?
Não, menos, eu acho menos? que uns 4. Quase isso, Por aí. E é incrível, eu quero dar um depoimento, assim, que naquela época, tu fazia um trabalho com pedras que não se via. Foi realmente a primeira designer que eu vi trabalhar com pedras. E depois, desse período para cá, muita gente no Brasil apareceu com trabalhos com esse material. Mas tu foste a precursora e foi muito impressionante porque antes disso a gente não estava vendo a aplicação de pedras em peças de design. E junto com isso, depois veio também a aplicação em painéis, como a gente viu há pouco em paredes do Rafael Croce. Mas me conta um pouco a tua trajetória, como é que tu começaste a trabalhar com essas pedras e qual é teu objetivo ao fazer os objetos de decoração com esse material que traz tantas referências boas pra gente. Oi, Leone, obrigada pelo convite. A ideia de começar a trabalhar com as pedras surgiu durante uma temporada que eu passei fora acompanhando meu marido, ele foi trabalhar e eu tirei um sabático, digamos assim. E aí, durante viagens, eu comecei a ver muita coisa, muitos objetos que eu adorava com pedras e perguntando nas lojas, de onde é que era a pedra, sempre me diziam do sul do Brasil. Olha só. E aí, quando eu voltei dessa temporada fora, eu fui para o interior pesquisar, conhecer os fornecedores e daí surgiu a ideia de começar a trabalhar com as pedras. E realmente já faz tempo, né? Passar voando, mas já faz um tempinho. Tempo. E tu começaste com decoração ou com acessórios de moda? Como é que foi? Eu comecei com peças menores, assim, porta-guardanapos, porta-velas, algumas luminárias, aparadores de livros. E depois fui evoluindo para mesas, eu faço bastante mesa. Mesas, né? Com tampos de pedra. E as luminárias que cada vez eu faço mais luminárias. Eu tenho essa paixão, assim, por iluminar as pedras, digamos. Sim, porque faz um efeito, né? Exatamente. Tem uma arandela que eu amo, que é o Wings, e que dá um super efeito na parede, assim. Ela realmente dá a sombra de uma asa, assim, fica muito lindo o efeito dela. E são todas pedras daqui, nossas? São gaúchas. todas aqui, não, na realidade essa aqui, que é o cristal de rocha, é de Minas, né, mas é brasileira. Certo. Mas a ametista e essa de ágata que eu trouxe aqui, elas são aqui do sul mesmo. Maravilha. A gente tem imagens também, fotos que tu mandaste pra gente de outros trabalhos, depois que a gente mostrar essa maravilha que a gente está vendo neste momento aqui no estúdio. A gente pode mostrar outras imagens também. Essa peça que aparece agora são 3 lâminas de ágata, né, aplicadas nesse abajur. E o verso do abajur, na realidade, são lâminas de latão que acompanham o desenho da ágata. E agora a gente está vendo aí um porta-livros, né? De livros, isso. Eu escolho todas as pedras que depois vão virar algum objeto que eu vou desenvolver, né? Então eu viajo, faço essa viagem de garimpo, escolho pessoalmente todas elas. E a pedra, o formato dela já te induz ao que tu vais criar? Tu mistura a pedra basicamente com metal, né? Algum acrílico agora. Também com cor eu gosto de misturar. E, na realidade, a minha inspiração vem do formato da pedra, ou do formato, da cor, dessa combinação essa luminária flare também, porque a ágata, ela fica muito diferente, ela praticamente se transforma a pedra quando a gente joga a luz atrás dela. Então, assim, e a luz vem de trás, a gente está vendo a pedra na frente e a lâmpada fica atrás, A lâmpada fica atrás. Então, assim, ela é uma durante o dia e outra iluminada à noite. É uma peça, assim... E tu tens luminárias como essas que a gente está vendo, essa aí. Essa daí também que tem, digamos assim, funções um pouco diferentes. Essa de fato ilumina, essa que a gente está vendo agora, com a pantalha. E a anterior é mais um objeto decorativo, né? É, mais pontual. Um ponto de referência, exatamente. Assim, aquele detalhe, um detalhe meio charmoso, dramático, exatamente. Charmoso. Certo. Olha, e essa aí tem uma cúpula de palha. De palha, que diferente. Que é legal, fica uma mistura assim bem diferente, né? Eu gostei. Essa eu nunca tinha visto trabalho teu com palha.
mas tem tudo a ver com a natureza, Com a né? natureza, exatamente, que é uma grande tendência, né? Sim. E as pantalhas, as cúpulas, tu desenhas também? Manda fazer? As cúpulas eu desenho, tem um fornecedor que faz para mim e, em geral, minhas cúpulas são mais neutras, assim. Sim, para não brigar com a pedra. Com a pedra. E tem a estrutura, a base, tudo isso é desenho teu. É desenho meu. Eu compro as pedras, né? Escolho elas. Essa luminária também é de quartzo rosa e a base dela é um clips de cobre. Ela também é um ponto de luz, assim, um detalhe charmoso, assim, para um gabinete, para uma sala, até para um quarto também. E a questão das pedras, quem trabalha com isso, eu não sou especialista, a gente está vendo as mesas agora. Essas mesas, as pedras têm uma energia, né? Cada pedra tem quase uma função energética. Exatamente, cada uma remete a um tipo de energia. Exato. Então é um material muito bom de se conviver, né? Exatamente, tem toda essa... Além de enfeitar, ela traz uma energia bacana para o ambiente. E sempre a gente descobre uma nuance nova olhando, né? Sempre, nunca conforme é igual. A luz, conforme o momento, conforme pro lado que ela está virada, exatamente. Né? Muito elas bacana. Nunca se repetem. A gente está vendo uma outra mesa com com fechamento em X, assim. É sem latão, com acabamento de níquel e esse tampo de ágata, que tem um sal, que é o geodo, assim, no centro. É uma peça bem especial, essa pedra. Quase todas as pedras que eu trabalho são as pedras de qualidade extra, né? Que são as que vão para o mercado externo. E tu consegue distinguir isso pelo brilho delas, o desenho da pedra. Aquelas coisas que a gente vai aprendendo e treinando o olho também. Exato. Então... E tu fizeste alguma formação de design? Como é que é a tua vida antes dessas Na realidade, eu sou advogada de formação. Olha. Não tem nada a ver. E a minha formação é olhando, é meio autodidata, assim, né? Como funciona, né, essa questão, assim, de educar o olho, de olhar. O Rafael antes dizia que o arquiteto tem que ir em loja, olhar. Mesmo que não sejam lojas de decoração, de arquitetura, porque tudo é referência, tudo ajuda, né? Com certeza, arte, moda, tudo está relacionado, então, decoração, design. E eu estou sempre lendo, sempre pesquisando bastante, então eu acho que é por aí que eu vou evoluindo, né? Sim, e as tuas peças, elas têm já, quando tu faz, tu imagina que, tal luminária, que nem tu falaste agora, para um gabinete, tu imagina uma que seja para um quarto, que tenha a ver. E se a pessoa quiser, por exemplo, eu quero tal luminária, tal peça, mas eu gostaria de fazer a cúpula com o tecido da decoração, não sei o que, da minha casa. Tu pode fazer customizada? Faço customizada. Clientes que me pedem mesas de determinados tamanhos, alturas, né, para o ambiente, eu faço. A gente está vendo aqui mesas de 3 tamanhos, que elas podem ficar encaixadas, né? Exatamente. E são peças coringas dentro de casa. Então, realmente... E tu faz realmente tamanhos de alturas diferentes, exatamente. Já tem essa proposta, né? Tenho, e inclusive uma coisa que eu acho bem legal é misturar bastante os materiais. Então, misturar o tampo de pedra com um tampo de metal, com um tampo de acrílico, trabalhar as alturas. Então, a pedra as peças ficam bem versáteis, né? Para misturar com o que o cliente já tem, o acervo do cliente. Sim. E tu mostra tuas peças, a gente está vendo uma outra imagem aí. Essa arandela é de quartzo rosa. Que curiosa essa peça. Ela é muito bacana porque esse contorno dela é todo vazado e a luz vaza nessas micro... Parece uma estrutura de um anel, até o formato dela, né? Ela dá um super efeito. E cada iluminada. Peça é única, né? Cada peça é única, todas são feitas... uma a uma, né? Tu vê que o engate sempre é diferente, porque a pedra não é do mesmo tamanho. Sim. Então... E tu chegas a fazer, olha, a gente está vendo mais imagens. Esses objetos, assim, decorativos usando as lâminas de ágata. A minha ideia é sempre valorizar muito a pedra, né? Porque as pedras são tão lindas que elas não precisam de, digamos assim, muita interferência. A base é limpa, né? Bem neutra. Mas tem criação aí, tipo de pé, a composição, a estrutura. Tem um trabalho, assim, de... Tem todo um cuidado também da execução. A advogada designer está trabalhando muito, muito bem.
Olha só, essa era dela é também. O Wings, é a mesma aquela. Olha o efeito que dela. dá a luz nessa peça. Ela muito, é muito interessante. Eu sou suspeita, porque eu adoro ela. E tu chega a fazer, agora eu estou vendo aí são caixas, são né? Caixas, dois exatamente. objetos. Isso já meio que responde a minha pergunta, de fazer mais de uma peça ou duas, porque às vezes o decorador, o arquiteto, gosta de fazer algumas propostas simétricas, né? Coloca duas peças de uma coisa, duas de outra. Há quem diga que a questão das duplas tem um astral bom, remete a não sei o quê, tem um efeito no espaço. Claro que não são idênticas, mas que possam ser compostas em duplas. Claro. Mesmo os abajures. Eu faço bastante, porque justamente tenho arquitetos que gostam de usar duplas em aparadores, um em cada ponta. Então eu procuro, por exemplo, elas nunca vão se repetir, essas drusas aqui de cristal de rocha, mas eu tento que elas tenham um formato similar, enfim, né? Aquelas ágatas também, por exemplo, a cor nunca vai ser igual, o formato nunca vai ser igual, mas as duplas conversam entre si, né? Claro. E como tu falaste, tu faz também os fundos da peça interessantes, né? Porque hoje em dia as peças são os ambientes são integrados e as pessoas olham a mesma peça de vários lados. A gente está vendo só a frente dessa, mas conseguir mexer nela para mim aí está mais pertinho. Aqui, virar ela para a gente ver atrás. Então, atrás ela é de metal. O verso dela, toda a lâmina, toda a chapa de latão. Segue o desenho fica da bonito na lateral também, né? A gente vê o verde e o acabamento da própria pedra. Os ambientes integrados, as coisas não podem mais ser fundos, né? Não, tu tem que poder olhar. O designer tem que se puxar e fazer um acabamento impecável, até uma proposta diferente por trás. Exatamente. E você faz também acessórios maravilhosos. Olha só este colar, tem umas clutches fez um baita sucesso, foi no ano retrasado, uma coleção cápsula, com esses colares de resina e a ágata. Sim. E também de clutches, umas clutches de camurça com a ágata, exatamente, super coloridas. Aí tu usaste a cor, né, nos acessórios do uso pessoal. Nos acessórios eu uso bastante a cor aí, que é pra... E, em geral, a minha coleção de acessórios é no verão, então aproveito... Tem tudo a ver. Exatamente, para poder brincar bastante. As pessoas que usam, até por conta da praticidade, do dia a dia, é muito preto e tudo, pega uma clutch, sai e tá resolvida a roupa, né? Exatamente. Ou uma proposta do dia para a noite, larga a bolsa e pega a clutch, tá tudo certo. É muito interessante essa ideia, a gente falava antes com o Rafael, do impacto das cores, né? As cores têm um grande impacto no ambiente, não só em grandes quantidades, ou em paredes, em móveis, mas nos acessórios também. Às vezes os arquitetos fazem ambientes muito neutros e deixam as cores e a graça para os objetos, para os acessórios e as luminárias. Para pontuar, né? Para pontuar. Tu já chegaste a fazer alguma luminária pendente ou não? Ainda não? Não, ainda não. É um projeto agora que já está em andamento, de uma luminária linda, pendente. Porque é um material que se presta muito, né? Presta muito. Isso é mais complexo, eu imagino. É bem mais complexa a execução. Mas é muito lindo, porque, como eu te disse antes, a ágata iluminada ela fantástica, cresce, exatamente. E ela desenha junto contigo a peça, né? Porque ela te propõe sombras e... O desenho da pedra, a coloração dela e como muda muito de uma para outra. Então, assim, é uma coisa bem orgânica, né? Então, ela vai seguir esse formato. Certo. E as suas peças estão à disposição no teu ateliê, no teu estúdio, no teu showroom? No meu showroom. Na Barão de Santo Ângelo, né? 162. E ali a gente tem várias... tem várias lojas ali. Várias lojas, é uma vilinha assim, colorida. E vai até o fundo. A minha é no fundo, bem no fundo. Isso, de vez em quando faz umas ações lá, lança novidades. Exatamente, gente. Chama as pessoas, as mulheres enlouquecem com acessórios, compram tudo, vão embora. Eu falei, traz alguma peça aqui pra gente ver, né, tocar e tal. Não tem mais, já vendeu todas. Então vamos esperar até o verão. Né, agora, outubro, novembro, elas voltam. Para. Exatamente. Aí a gente vai ter a coleção de verão.
Tu, ao fazeres essas peças, tu busca as pedras que mais te estimulam? Ou a gente está falando, por exemplo, de coleção de verão, de cores. As cores são um quesito que tu procura ou tu espera que as pedras te encantem? Eu espero que elas me encantem, porque às vezes eu vou procurar uma azul, uma verde, mas em geral é ela que te chama? Que me chama, exatamente. Tá certo. Vamos chamar então os telespectadores, telespectadoras para irem até o showroom da Graziella, na Barão Santo Ângelo, em Porto Alegre. A gente deve ter o contato dela aí no vídeo. Se quiserem fazer contato com ela, tem um telefone à disposição, porque às vezes a pessoa quer, enfim, falar sobre customização e tudo. Ali tem um telefone e tem o site grazielladias.com.br, 3061, é isso? Isso, 0911, ou pelo Instagram, Graziella Dias Design, que também as peças estão ali. Sim, todas estamos em redes sociais, a gente se encontra pelos directs da vida aí do Instagram. E eu queria lembrar que você que está nos assistindo, se quiser compartilhar imagens, comentários do nosso programa, pode usar a hashtag RDC, com letras maiúsculas, Arquitetura e Design. Hashtag RDC, Arquitetura e Design. Vamos ao intervalo e voltamos já com a Zete Neuhaus, artista que tem umas peças que beiram a arte aplicada, o design. Fica aí. Voltamos, cá estou com a Zete Neuhaus, artista plástica, que tem umas peças incríveis em metal, vidro, e está alçando novos voos para fora daqui do estado. A gente se conhece há bastante tempo e há mais tempo ainda ela trabalha. Ela tem 34 anos, é isso, de arte? 34 anos de arte. Parabéns. Obrigada, um prazer estar aqui, Eliane. É um prazer te receber. A gente estava rememorando as peças que a gente lembra dela e uma luminária que ela fez na Mostra Casa e Companhia, uma aranha que ficava no teto, assim, junto com a Sandra Tomé. Foi um sucesso estrondoso, veio gente de fora, queria saber quem é que tinha feito. E tem essa tua pegada, assim, de construção meio desconstruída, instigante. A gente olha e sempre está observando alguma coisa nova, como as boas peças, né, de arte provocam essa sensação de nunca se esgotam. A gente sempre tem um olhar novo para elas. O que tu achas disso em relação à tua obra? A minha obra, sempre eu procurei dar esse, assim, não mostrar, assim, eu faço para cada espectador sentir e enxergar alguma coisa. Não é muito óbvio assim, mas assim, aqui pode ser uma folha, pode ser um peixe. Então, eu sempre trabalhei com esse tipo, abstraindo e deixando a pessoa fazer a sua própria leitura. Esse é o meu objetivo, né? Certo. E são peças de parede? São peças para usar suspensas? Sim. Qual é a tua ideia com relação, por exemplo, a essa peça que está aqui? Quer que eu mostre? Pode levantar, mostrar? pode mostrar para a gente. Olha só, ela pode ser colocada, tu pode ficar para essa câmera aqui, essa câmera 1. Exatamente. Ele vai pegar no detalhe e conta para a gente. Eu sempre, praticamente desde a minha primeira individual, que foi em terracota, eu já explorava a parede. Eu tenho uma paixão, assim, para fazer os objetos de parede, ou que nem tu diz, os móveis. Peças, assim, penduradas. Isso é o que eu gosto. A escultura em si, com base, eu também faço, mas não é o meu primeiro lugar. O primeiro lugar, para mim, sempre eu vou para uma parede. Até fiquei conhecida como escultora das paredes. Né? Maravilha. Porque eu gosto muito, me atrai e é o meu trabalho. Quando eu começo a fazer, eu já começo ali, a parede. A gente viu há pouco o enclose, esse vaso. Eu até pediria depois que alguém tirasse o cenário, a almofada, porque ela está aparecendo atrás do vaso, a gente não consegue ver bem ele. Tu pode tirar para a gente, Nina, a almofada do sofá, por favor. Quando a gente mostrar de novo o vaso, a gente mostra ele no fundo cinza. Tu trabalhas os vasos com esses materiais dentro e aí sai alguma coisa de dentro que a gente não sabe se é uma cobra, o que é.
No momento que... Isso é tudo, assim, uma coisa meio que empiricamente, assim. Sim. Eu tenho o material todo à minha disposição, eu pego o vaso, ali eu vou montando, e eu sempre tenho um objetozinho que nem aquele ali, aquela pontinha que é fundida em alumínio, então eu vou colocando, cada um sai de um jeito. Eu nunca consigo fazer um vaso igual ao outro. Sim, e tu não faz um projeto. Não. Vai fluindo, é uma coisa meio todo do o meu gesto. trabalho não tem projeto. Eu não desenho nada. Eu só, na hora, eu mais ou menos penso o que eu vou fazer. Assim, a minha inspiração é a natureza. Então, assim, é troncos, árvores, folhas, flores, borboletas, assim, tudo que é... Que vem da natureza. A gente está vendo uma natureza. imagem lá. Essa aí, por incrível que pareça, quando foi que eu por 20, não sei, mas quase 30 anos, eu modelei na argila e mandava fazer fundição em alumínio e já comecei a usar esse cabo, que foi uma coisa que eu amei, que eu acho que complementa o meu trabalho. Depois, quando eu resolvi que estava na hora de eu dar uma mudada, e eu resolvi fazer esse, eu logo parti para o bem grande, porque eu sou um pouco exagerada, assim. E daí, aí veio uma sequência que essa aí foi, a primeira foi uma ninféia. De repente, aquela do Monet, assim, me encantou e fez uma obra redonda. Depois, essa foi a primeira outono, que eu chamo. Certo. Que é folhas, e daí eu fiz uma série, eu fiz 5 outonos. Outono 1, outono 2. E mais ou menos que tamanho elas tinham de altura, se a gente pode Essa dizer. é a menorzinha, assim, porque eu tenho grandes de 1,80 m, é tudo um pouquinho exagerado, essa é uma coisa. Eu estou tentando me patrulhar para botar umas coisas mais assim. Essa eu fiz há pouco, que é a escultura, eu chamo ao vento, porque ela tá para todos os lados, assim. Ela está exposta em São Paulo. Pois é, a gente falava antes com a Graziella e a questão da luz, da sombra. A luz é muito importante. Incrível, as sombras complementam o teu trabalho, fica tão bonito. Sim. São essas duas que estão na galeria em São Paulo. Vamos contar então de São Paulo. Tu vais expor numa galeria que tem 1 ano, mais ou menos, em São Paulo? Eu estou expondo nessa galeria que tem 1 ano. In Gallery, que é da Carmen Pousada, é uma pessoa muito conceituada no meio cultural. Ela teve anos à frente da parte cultural da Fiesp, trabalhou no MAN, certo. Trabalhou no desenvolvimento cultural das lojas da fábrica da Tigre e mantinha desde 2000 um escritório de curadoria e produtora cultural. Mas há 1 ano atrás ela resolveu colocar essa galeria, que é ali no Jardins, é um espaço maravilhoso, é tudo novo, maravilhoso. E eu fui parar, esse aí é um trabalho, vou falar do meu trabalho. Claro, vamos falar do que estamos vendo. Isso é uma coisa relativamente nova, que eu nunca usei cor. Porque primeiro eu estava assim, meio obcecada pelo só prata, que é o alumínio, o cabo. Sim, tu usa a cor dos materiais, né? Sim. Daí depois eu parti, já o cobre eu me apaixonei. Eu boto alguma coisa de bronze. Essa eu fiz agora. Eu tô fazendo cores que eu amo, que é roxo, vermelho e preto. Olha, que novidade. É novidade. Eu não mostrei ainda. Então, certo. Essa aí eu mostrei agora na casa de Alessa, que eu participei de uma exposição. Sim. Se chama Daphne. Eu só estou levando para São Paulo também. E eu estou adorando também fazer o colorido. Tá, e o colorido vem do quê, assim? Qual é o material? O colorido é a tela de alumínio, que eu passo uma camada de resina e tinta automotiva. E depois eu recorto todas as borboletas. Tá, mas aí eu fiquei muito curiosa. Tu falaste que não faz projeto e a coisa vai saindo. Vai saindo, exatamente. E aí tu olha para aquela tela ali, vou pintar aquela tela de vermelho, aquela vai ser de roxo, e vai pegando e montando. Não, O teu ateliê deve ter vários processos, assim, para tu ver o que lança a mão em cada momento. Quando eu modelava na argila, eu fazia um trabalho e daí iniciava outro. Como este trabalho é muito delicado e muito mão, assim, que é o que eu gosto, eu faço 2, 3 juntos. E esse colorido é muito trabalhoso, porque eu tenho que pintar, tenho que secar, passar resina, secar, recortar. Esse é um projeto novo também. Certo. Eu chamei da água, porque na realidade elas são eu fiz uns saquinhos
de telas e dentro enchi de fios de cobre. E daí eu fiz aquela montagem que saiu empiricamente ali, que tu viste antes. Só. Ficou uma peça enorme de 1,80 m. Sei. E tu já viste tuas peças nas casas das pessoas? Os arquitetos colocam nos seus projetos como um ponto focal de interesse? Olha só, a gente está vendo uma outra que... Início do meu trabalho, a tela está mudança aberta, né? da tela. A tela está aberta com um pano, Sim, depois se fecha. Ali tem aço inox, aquilo meio cobre é um, que é um lá aço dentro? inox. Então, eu também tenho tela de aço inox para estruturar, para deixar a peça mais estruturada. E isso aí foi assim, quando saiu a argila, eu comecei com essas peças porque eu comecei a costurar. Tu tá vendo que ela é toda estruturada, sim, sim. Isso aí comecei a fazer porque eu comprei as telas e não sabia o que fazer. Me falaram, não, tu pode fazer com cola. Não gosto de cola. Não Daí vou eu usar olhei, cola. eu tinha muita coisa no ateliê, eu vi que eu tinha um rolo. Essa aí também é das primeiras. Eu tinha um rolo de cobre. E eu achei, mas se eu costurar, eu acho que o cobre vai ficar legal. E tu costurava com... Não, costuro com o dedo. Eu vou enfiando assim. Depois que eu comprei a sim. agulha, aquelas agulhas enormes de tapeçaria. Sim. Primeiro eu comecei assim, fazer a manual mesmo. Tem agulha de tapeçaria, vou usar. E amei. Eu trabalho muito mais, mas é muito delicioso. Tá, mas deixa eu te perguntar. Essas peças foram mais iniciais, essas que a gente está vendo? Tá. Esse foi um desafio bem grande para mim. Porque eu nunca fiz nada relativo à figura feminina, humana, nada. Apesar de eu fazer Vasco Prado, aprendi lá, tudo, mas eu sempre parti para o abstrato e tal. Eu fui convidada pelo Memorial do Mercosul para era uma homenagem à colonização alemã. Isso faz algum tempo. 2014. Sim. Daí, o que a colonização alemã tinha trazido para mim? O meu Neuhaus é do marido, mas eu tenho Faller-Heller de mãe. Uau! Daí, como a minha mãe era uma pessoa que adorava moda e que costurava muito bem, eu costuro desde os 7 anos. Tá explicado. Tá explicado. Daí eu disse, eu vou fazer um vestido em homenagem à minha mãe. Maravilhoso. E eu montei esse vestido que é imenso, tá lá no meu ateliê. Uma obra baseada na memória afetiva. Afetiva, exatamente. É uma coisa assim que deliciosa de fazer. Mas deixa eu te perguntar, tu falaste das costuras, mas essa peça que a gente está vendo aqui, a lateral dela, a estrutura dela é costurada na base. É tudo. Isso aí é uma costura. Toda ela é costurada. Eu recorto a tela de alumínio, isso é uma tela de alumínio, tem 2 camadas, tem 3 camadas de tela de alumínio aqui. Aqui nessa lateral, tu tá vendo aqui, pode ver, eu tenho um aço inox aqui dentro. Não é uma coisa chapada, simplesmente. Daí, depois que eu coloquei eu fui aprendendo, né, Leone? Porque isso foi assim, como que eu faria para aprender tudo? O acabamento é super importante, porque a tela, ela realmente machuca a gente. Então, eu usei o meu cabo, que é o que eu faço há anos, que eu amo, para fazer esse acabamento e não perder minha identidade. Claro, claro. Identidade é uma coisa muito importante. Eu quero que olhe e diga, esse é da Zete. Fio condutor, né? Sim, tantos anos. Então, assim, eu aproveitei e uso até hoje. Todo o meu trabalho tem esse cabo de alumínio. Mas se tu não dá cursos, não ensina, Zete? Não acho tempo. Nunca te... Não. Eu só... Olha, a única vez... Te interessou isso? Não, eu já dei um curso, mas assim, para criança de férias no juvenil. Mas daí é argila. Que tal. Mas agora, Elione, nem dá para mim dar. Isso aqui, eu levo muito tempo para fazer. Quanto tempo tu leva para fazer uma peça dessa? Olha, se eu trabalhar todos os dias, eu preciso de 4 semanas. Para fazer uma peça? Gente. Aquela colorida que eu te mostrei ali, eu já estou fazendo, eu fiz ela 3 meses, eu levei para fazer. Porque cada vez que eu ia colocando a borboleta ou a florzinha, eu achava que faltava mais. Eu começava tudo de novo, pintar, recortar, colocar. Então é um trabalho de formiguinha, assim. E aí tu faz várias ao mesmo tempo? Tô fazendo. Tô em andamento 3 ou 4, assim que eu tô fazendo. Tá. Essa exposição em São Paulo, ela tem essas peças últimas ou predominam essas aqui? Não, aquelas 2 que é o cabo de alumínio, esse e só fios de cobre e bronze. Tá. A galeria que eu também vou trabalhar, que inaugura agora dia 11 de agosto, que é em Alphaville, que se chama
Alpha Gallery, mandei todas as folhas que eu tinha para lá. Eu peguei essa na Galeria Belas Artes ontem, porque eu não tinha mais nada. Sim, porque a Zete veio de São Paulo. Eu vim... E daí chegou para nos dar entrevista, né? Sim, mais ou menos. Mais ou menos, né? Isso, daí eu fui lá ontem e pedi para a Patrícia que eu precisava para mostrar aqui, porque eu não tenho mais nenhuma no ateliê. Eu levei tudo para São Paulo. Problema bom. Porque lá eu também estou participando do livro, ela vai lançar a galeria e um livro. Maravilhoso o livro. E são esses trabalhos que estão no livro lá em São Paulo. Ai, que maravilha. Olha, parabéns, eu acompanho teu trabalho há anos. Sim. E é sempre intrigante olhar tuas peças de qualquer forma, nos vasos ou nas paredes, enfim. E a gente vê a natureza brotando dela, né? Isso que eu pretendo passar. É muito bom. A gente pode dar o teu contato, se alguém quiser saber mais a respeito do teu trabalho, das tuas andanças por aí. Sim. Tu tens um site, né? Tenho. Eu tenho um site, que acho que está ali. Tá ali, tá ali o tá site. na tela, exatamente. E também eu tenho mais atualizado, é uma página no Facebook, é Zete Neuhaus Escultora. Sim. E ali tem... E o site não consigo atualizar sempre, então... Eu fiz uma página. E ali tem um telefone. E tem o telefone. Sim. As redes sociais não, são... esse telefone aí eu não tenho mais. Teria que... Bom, mas diz qual é o atual. Tu quer dar o celular, não? Porque eu não tenho. Eu tirei do ateliê o telefone fixo. Tá, tu quer dar o celular, não? Quero, posso então dar. Diga. 999-620925. Pronto. É isso, então. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. A gente se despede por hoje. Amanhã nós voltamos mostrando um trabalho incrível da arquiteta com escritório em São Paulo, a Lisiane de Corá, para o Hospital Moinhos de Vento, que tem um trabalho de design de superfície da Mariana Prestes, e também vem uma pessoa do hospital para contar até o impacto dessas obras na saúde e no bem-estar dos pacientes. É um trabalho muito interessante. Até amanhã. Beijo, espero vocês. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.